Sei que é sempre um grande desafio a gente ministrar online, mas que o Senhor nos dê a graça dele de poder compartilhar e essa mensagem poder chegar aí até vocês. Amém, queridos? Eu quero... Amém, boa noite, queridos. Então quero, antes de nós começarmos aqui, eu fazer uma breve apresentação. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco, amém? Que Ele encha o nosso coração da expectativa que vem dEle, que Ele possa falar conosco, porque nesses dias nós vamos ouvir do Senhor, amém? Esse é o encargo do nosso coração, nós queremos ouvir o Senhor, os irmãos estão aqui para poder ouvir o Senhor e ser ministrado por Ele, amém? Então se você pode por um instante aí, fecha seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, obrigado Senhor por esse dia tão abençoado que o Senhor nos proporciona de vida, obrigado Senhor por esse imenso privilégio, Pai, de poder compartilhar a Tua Palavra, a irmãos tão amados, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nesses dias nós iremos estudar a Tua Palavra e nós pedimos que em nome de Jesus, que haja revelação, haja entendimento da Palavra, que a Palavra do Senhor seja viva, seja poderosa nos nossos corações, que possamos, Pai, ó Deus, amar ainda mais a volta do Senhor, que ao falarmos desse assunto tão precioso, tão importante, o nosso coração se encha, ó Deus, de uma santa expectativa no Senhor, pela volta do Senhor, porque nós amamos a vinda do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Se você pode, diga um glória a Deus, um aleluia aí, onde você está. Amém, glória a Deus. Queridos, eu vou compartilhar com você aqui, sempre a gente vai estar fazendo dessa maneira, vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, e à medida que nós formos compartilhando, os irmãos têm toda a liberdade de perguntar, né? Eu sei que essa matéria muitas vezes gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu estou aqui para poder responder tudo aquilo que a gente sabe, e obviamente aquilo que a gente não sabe, a gente vai correr atrás para trazer uma resposta para os irmãos, né? Como a gente está no ambiente online, para que fique bem organizado, né, a gente vai deixar o microfone desligado, os irmãos podem deixar a câmera ligada até para poder ir conhecendo vocês, mas à medida que você tiver uma pergunta, você pode acionar aí o seu microfone e fazer a sua pergunta, tá bom? Caso você queira também deixar aqui no chat, você pode ficar à vontade, tá bom, queridos? Então, eu quero nesse começo agora fazer uma breve apresentação. Eu sou o pastor Renan, aqui da Igreja Videira em Goiânia. Eu sou casado já há 15 anos com a Flávia, pela graça de Deus, foi ela que me ganhou para Jesus. Eu sou pai de 3 filhas, a mais velha Sara, a Júlia e a Luísa, que estão aí nessa foto também. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2017, eu me converti em 2006 aqui na Igreja Videira em Goiânia, e em 2017 eu fui ordenado pastor. Hoje eu sou um pastor de rede, eu acompanho algumas células aqui em Goiânia, então a gente está com mais ou menos 30 células e 280 irmãos que nós temos acompanhado aqui em Goiânia, né? Em relação à questão do Ministério de Ensino, pela graça de Deus eu tenho podido dar aula aqui no seminário em Goiânia desde 2014 e pela graça de Deus já ministrei matérias como liderança, evangelhos, Apocalipse, já ministrei algumas vezes, e também livros históricos e outras matérias também, né? Essa foto aí eu me sinto muito feliz e honrado porque eu fui escolhido por 3 ocasiões como professor homenageado. Então 2019, 2020 e 2022 eu tive o privilégio de ser escolhido pelos alunos aqui na nossa formatura, né? E agora em 2023, no início do ano, eu fui colocado, né, como coordenador acadêmico do nosso seminário aqui em Goiânia. Então, eventualmente, quando os irmãos estiverem aqui, virem aqui nas conferências e tal, a gente vai estar aqui para poder abençoá-los, e qualquer dificuldade que os irmãos tiverem em relação ao seminário, né, já tenho conversado bastante aí com o pastor João Paulo também, naquilo que a gente puder municiar os irmãos aí com conteúdo, com materiais, nós estamos aqui para poder ajudá-los, né? E nós também temos aqui alguns contatos, né? Tem um site, você pode depois entrar lá para ver o material que a gente tem. E aqui o meu Instagram, depois se os irmãos puderem seguir o nosso Instagram, Renan Allen Silva, onde a gente está constantemente publicando conteúdos também. E pela graça de Deus eu pude escrever 2 livros. Eu escrevi um livro chamado 21 Ideias para convidar visitante para a célula, e a gente tem no formato e-book lá pelo site, os irmãos podem ter acesso.
e também um outro e-book chamado Vencendo 5 Dicas para Vencer o Medo e a Timidez de Falar de Jesus. Então é um encargo que Deus colocou no meu coração para falar sobre o Evangelho, sobre o evangelismo, né? E os irmãos vão perceber que à medida que nós estudamos Apocalipse, essa chama da evangelização, da pregação do Evangelho vai queimar ainda mais forte no nosso coração. Por quê? Porque nós queremos pregar o Evangelho a toda criatura. Então o Senhor tem nos dado aí materiais, recursos para que a gente possa compartilhar dessas verdades, amém? Então fica aí à disposição dos irmãos. Caso os irmãos tenham interesse depois, pode entrar aí no site para que os irmãos possam ter acesso a esses materiais, amém? E aí, antes de nós começarmos aqui a matéria propriamente dita, eu só queria ouvir os irmãos, que os irmãos se apresentassem aí de maneira bem breve, né? Se você pudesse aí falar o seu nome aí, só para eu ir aprendendo, amém? Quem vai ser o primeiro aí? Ó, teve algum que já... Amém. Certo. Amém. Entendi. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Abílio. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, que bênção. Aurélia. Paz. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Prazerzão falar com o senhor, pastor. Amém. Tá latona? Legal. Paz. Quilamba. Tô aprendendo os nomes. Quilamba, Benguela. Amém. Tá latona. Amém. Prazer, Rodrigo. Amém. Paz. Amém. Amém, calma. Entendi, glória a Deus. Kinanga Daniel. Amém. Amém. Prazer é todo. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que todos se apresentaram aí. Amém. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui com vocês aqui nosso slide. Quero já recomendar para os irmãos, né? Falei com o pastor João Paulo e ele vai compartilhar depois com os irmãos
A nossa matéria é baseada principalmente nesse livro aqui, ó, que é o livro do pastor Aloísio, chamado Apocalipse sem Mistério, né? E ele fala que os selos foram abertos. Já li várias coisas a respeito de Apocalipse, mas sem dúvida alguma, e não é, como se diz, puxando sardinha para o nosso pastor, mas esse aqui certamente é um dos materiais mais claros e mais simples para que você possa entender o livro de Apocalipse, né? Então, nesses dias nós vamos estudar e depois eu vou mandar a ementa da matéria para os irmãos. Serão 11 aulas, da qual nós iremos, pela graça de Deus, precisamos muito da graça de Deus, porque o conteúdo de fato é bem extenso. Não é nossa intenção poder ministrar todo esse conteúdo, porque de fato é um livro muito extenso, muito esmiuçado. Então nós queremos dar realmente um panorama geral de Apocalipse, e eu acredito que a gente vai ter essa condição devido à quantidade de aulas, né? Então a gente tem aula das 13h15 até às 5 horas, foi o pastor aqui do Brasil, né? O pastor João Paulo me passou. E outro livro também que eu acho bem legal de recomendar, e depois os irmãos podem de alguma maneira adquirir, porque eu até acho que tem até em PDF também, que é o livro do pastor Luiz Rigonato, que é A Linha do Tempo em Apocalipse. Esse livro é muito bom, por quê? Porque o pastor Rigonato ele colocou aqui em ordem cronológica os fatos de Apocalipse, porque normalmente quando a gente fala de Apocalipse, as pessoas querem saber quando que vai acontecer as coisas, né? Então, normalmente a principal pergunta que as pessoas nos têm feito em relação a Apocalipse é saber quando que vai acontecer as coisas. E aqui o pastor ele colocou em ordem, né, esses principais fatos de Apocalipse. Então vale muito a pena, depois os irmãos podem adquirir, porque eu acredito que tem na Amazon também, então tem PDF. Então esse material é a base do nosso ensino, né? Então tudo aquilo que nós vamos compartilhar, e porventura aquilo que a gente for colocar como acréscimo, a título de aprendizado e também de curiosidade, a gente vai sempre passar a referência, né? Mostrar para você de onde que a gente está tirando esse ensino que nós vamos compartilhar. Então, queridos, começando, primeira coisa que eu quero dizer para você: não tem como estudar Apocalipse se nós não estivermos com a palavra de Deus aberta. Então é importante que você tenha a sua Bíblia, porque a melhor maneira e a maneira mais fácil de ensinar Apocalipse é lendo Apocalipse e explicando. Então, dentro do nosso programa de ementa, nós vamos passar a atividade para os irmãos, que é fazer a leitura do livro de Apocalipse. Então, durante as nossas aulas, eu quero que você vá lendo o livro de Apocalipse. À medida que nós formos aqui estudando, você vai lendo Apocalipse. E também nós vamos depois passar um questionário que vai ajudar os irmãos aí para avaliação que a gente vai ter no final aí. Então já vou passar para o pastor João Paulo, ele vai estar encaminhando, vou passar no grupo também para os irmãos. Então é importante que você sempre vá acompanhando aí. À medida do possível, eu vou tentar compartilhar aqui também a Bíblia para a gente ir lendo junto, entendeu? Para que a gente possa fazer aqui a leitura juntos. Enquanto eu ainda não tenho a Bíblia aqui no computador para poder projetar, eu vou utilizar aqui a Bíblia que eu tenho no meu iPad. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre aí por gentileza Apocalipse capítulo 1. Nós vamos começar lendo aqui o capítulo 1 de Apocalipse, ok? Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 1. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado, verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e aqueles que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Essa palavra Apocalipse nada mais é do que revelação. Revelação, o que é revelação? Revelação é trazer algo que estava escondido para trazer às claras, para que nós possamos ter entendimento, para que possamos ver, para que possamos entender. Então isso é revelação.
Então, o texto já começa dizendo para nós que esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Então, você vai ver que o ponto central de Apocalipse é falar de Cristo, assim como toda a palavra de Deus. Só que o livro de Apocalipse, você vai entender que ele é uma conclusão. Como todo bom livro, como toda boa história, precisa ter um início, um desenvolvimento, um desenrolar e precisa de ter uma conclusão. Então, o livro de Apocalipse é uma conclusão a respeito da revelação de Cristo. Então, além de ver Cristo aqui, nós vamos então ter compreensão aquilo que nós entendemos como o fim das coisas. Como eu disse, o livro de Gênesis é o começo da história. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas ali em Gênesis capítulo 1. Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim. Em Gênesis do capítulo 3, nós temos a história da queda. E de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse, nós vamos ver essa conclusão dessa história. Nós sabemos, obviamente, que tudo foi concluído na cruz. Quando Jesus lá na cruz, ele diz, está consumado, ou seja, a história da redenção havia terminado ali. Agora, precisamos ter a continuação e o findar desses eventos da história. E é aquilo que Apocalipse vem trazer a nós. E aí, o verso 3, ele diz, olha, bem-aventurados. O que essa palavra bem-aventurado significa? Essa palavra no original, sabe, a Bíblia, o Novo Testamento, ela foi escrito em grego, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. No Novo Testamento, essa palavra bem-aventurados no original significa makarios, que significa feliz. Ou seja, feliz é aquele que, três coisas ele refere aqui, ó. Primeiro, feliz é aquele que lê. Então, nesses dias, você vai ler o livro de Apocalipse. Feliz aqueles que ouvem. Ou seja, nesses dias você vai ouvir a respeito de Apocalipse. E felizes são aqueles que guardam. Então, essas três palavras, já que no primeiro versículo aqui, nos primeiros versículos de Apocalipse, você tem que guardá-los no seu coração. Eu sou feliz quando eu leio o Apocalipse. Eu sou feliz quando eu ouço o Apocalipse. E eu sou feliz quando eu guardo as palavras de Apocalipse. Esse é o significado da palavra. Ou seja, eu sou feliz quando eu leio, quando eu ouço e quando eu guardo as palavras. Sabe, no livro de Apocalipse, querido, eles têm mais de 7 vezes essa palavra makarios aparece, que significa algo que é completo. Então, o número 7, vocês vão entender, eu acredito que hoje nós já vamos falar disso, que os números, eles têm um significado na palavra de Deus. Então, o número 7, ele significa completude. Então, o fato dessa palavra makarios aparecer 7 vezes na palavra de Deus, em especial em Apocalipse, isso está dizendo que a nossa felicidade ela é completa, feliz, plenamente feliz, quando eu estudo, quando eu leio, quando eu guardo essas palavras. Então, tem uma alegria e uma bênção em aprender esse livro. Então, eu quero que você enche o seu coração de expectativa, não no professor, mas sim naquilo que Deus vai falar através da palavra, através desses dias que você vai estudar, que você vai aprender, que você vai se dedicar aqui ao livro de Apocalipse, ok? Então ouviu-se uma voz, aqui outra referência a respeito de Macários, né? Apocalipse capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, felizes, em outras palavras, felizes são aqueles que já partiram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então olha só, a Bíblia está dizendo que felizes são aqueles que já partiram no Senhor. Por quê? Porque já se livraram dessa fadiga. Você vai ver que na ótica divina, essa vida da qual nós vivemos aqui na terra, ela é uma vida de fadigas. Por quê? Porque estamos sujeitos a doenças, a enfermidades, a todos os tipos de tragédia. Então, a vida da qual nós vivemos aqui, mesmo sendo cristãos, filhos de Deus, é uma vida em fadiga. Por isso que Apocalipse capítulo 14 está dizendo, olha, felizes são aqueles que já partiram no Senhor. Por quê? Porque aqueles que já partiram no Senhor, eles estão aí no seio de Abraão.
eles estão lá no paraíso, e as suas obras, diz a palavra de Deus, as acompanham. Outro versículo que diz a respeito de bem-aventurados, Apocalipse 16, verso 15: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não seja envergonhado. Então olha só, Jesus aqui, a palavra do Senhor está dizendo em Apocalipse 16 que felizes são aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Em que sentido? Porque esse texto está se referindo àqueles crentes vencedores, aqueles que vão ter a oportunidade de reinar com Cristo. Você sabe, uma das condições para poder reinar com Cristo durante o reino milenar é você estar vigilante, é você guardar as suas vestes. Nós vamos entender a respeito das vestes. Você sabe, todo crente possui pelo menos duas vestes, é uma veste de salvação e veste de justiça. Então você vai ver que os vencedores, eles estão tecendo, eles estão costurando as suas vestes de justiça, e a Bíblia diz que eles são bem-aventurados, eles são felizes. Apocalipse 19, verso 9: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aqui mais uma referência aos vencedores. Os vencedores, eles são chamados de felizes, por quê? Porque eles vão participar das bodas do Cordeiro. Sabe, as bodas do Cordeiro é um momento muito especial que acontecerá quando o Senhor Jesus vier estabelecer o seu reino. Nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar, amém, irmãos? Glória a Deus. Ele vai voltar e ele vai estabelecer o seu reino, e ele vai governar a partir de Jerusalém. E a Bíblia está dizendo, olha, felizes, macários, são aqueles que são chamados às bodas, aqueles que serão vencedores e governarão com o Senhor. Outra referência, Apocalipse capítulo 20, verso 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sob esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelos 1000 anos. Então, aqui a referência está dizendo, olha, bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição, porque esses que participam da primeira ressurreição, eles são salvos em Cristo. E a Bíblia está dizendo, a segunda morte, porque qual que é a segunda morte? Você sabe, queridos, a morte em si, ela não é o fim das pessoas. Todo homem ele foi criado para a eternidade, seja para uma eternidade com Deus, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, ou seja, uma eternidade longe de Deus. Nós vamos entender que o final daqueles que não creem em Jesus é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia também chama de segunda morte. Então, felizes são aqueles que participam da primeira ressurreição. Então, você sabe, na ocasião da volta de Jesus, alguns cristãos que porventura já estão mortos, e aí é o caso, por exemplo, dos apóstolos e de muitos homens de Deus, certamente que você conhece, que já faleceram, eles vão ressuscitar e encontrarão com Cristo nos ares. Então a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, felizes são aqueles que partiram no Senhor. Outra referência, bem-aventurado, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você sabe, a Bíblia diz que você é feliz quando você guarda essas palavras. Então, vou dizer algo para você. Muitas vezes, daqui a pouco a gente vai falar desse assunto, só me adiantando um pouquinho. Muitas vezes, falar de estudar de Apocalipse, nós temos uma série de restrições. Ah, mas Apocalipse é muito difícil. Ah, mas eu não entendo. Ah, tem muito símbolo. Ah, o que será que isso quer dizer? Então, tudo isso são coisas que muitas vezes as pessoas falam a respeito de Apocalipse. Ah, porque eu tenho muita dificuldade, porque é muito simbólico. Ah, será que isso aqui é teórico? Será que isso aqui é real? Então, aí as pessoas acreditam ser muito difícil entender o livro de Apocalipse. Mas você sabe, queridos, vamos pensar a respeito de algo. Você sabe, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Então, a vontade de Deus é que o homem se relacione com o Senhor. Então não faz sentido, uma vez que nós nascemos de novo, fomos regenerados no nosso espírito, que agora nós temos dificuldade de compreender a palavra de Deus.
Você sabe, Deus nos criou para relacionamento, para compreender a sua palavra. Então não é muito difícil. O que cabe a nós é pedir: Espírito Santo, fala conosco, abre os meus olhos, que eu tenha revelação. Você vai ver que essa é uma das principais orações que o apóstolo Paulo faz, por revelação, espírito de sabedoria e de revelação. É isso que nós precisamos. E a Bíblia está dizendo, você é feliz quando você guarda as palavras desse livro. Então, quando você guarda as palavras de Apocalipse, você é alguém feliz. Amém? Outra referência, Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, entre na cidade pelas suas portas. Então, bem-aventurados são aqueles que nasceram de novo, que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus, porque foram salvos. Amém? Então, você é feliz. Onde você está aí, diga: eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu estudo a palavra de Deus. Eu sou cheio da palavra de Deus. Eu sou feliz. Amém? Glória a Deus. Por que estudar Apocalipse então é tão negligenciado? Por que esse livro ele é tão negligenciado? Vou contar para você um testemunho. Uma vez assistindo, eu não costumo fazer isso, mas foi um momento que eu estava passando na televisão. Eu assisti um desses pregadores que ficam na televisão. E ele é um grande pastor, tem um grande ministério aqui no Brasil. E aí fizeram uma pergunta para ele a respeito de Apocalipse. O apóstolo, o que você acha a respeito do livro de Apocalipse? E aí o apóstolo que estava ali na televisão, ele falou: olha, não se preocupe com Apocalipse, vai ler outros livros, Apocalipse é muito complicado, então não se preocupe em estudar Apocalipse, estuda os outros livros. Sabe, na hora o Espírito falou comigo: como assim? Se Apocalipse não fosse importante, não estaria na palavra de Deus. Então, na verdade, existe uma série de mitos que estão relacionados ao livro de Apocalipse. Como, por exemplo, por que Apocalipse é tão negligenciado em muitas igrejas? Primeiro, porque Satanás ele quer esconder a verdade da sua derrota. Você sabe, o livro de Apocalipse ele é a conclusão, como eu disse para você. A conclusão a respeito do diabo, por exemplo. Lá no livro de Apocalipse você vai ver qual que vai ser o fim do diabo. O que já foi determinado pelo Senhor a respeito do seu fim. Então o que o diabo quer fazer? Ele quer esconder essa verdade. Ele não quer que as pessoas saibam. Ele quer que as pessoas fiquem debaixo de engano. Então por isso que esse livro é tão resistido. Outra coisa, esse livro em especial de Apocalipse, ele não desperta bons sentimentos em crentes relaxados. Por quê? Porque você vai ver que o livro ele deixa para nós muito claro essa diferença que há entre aquele crente que era um vencedor, que é um vencedor, que está cumprindo a vontade de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, daquele crente que é relaxado. Então a Bíblia diz que aquele crente vencedor, que está fazendo a vontade de Deus, ele vai receber uma coroa para poder reinar com Cristo. Já aqueles crentes que estão relaxados, a Bíblia diz que eles serão disciplinados. Então daqui a pouco a gente vai falar essa diferença entre salvação e reinos, e a respeito de ser salvo, de reinar. Então os irmãos vão entender isso de maneira clara. Então, para aqueles crentes que são relaxados, que não querem compromisso com a vida de Deus, não querem compromisso com a edificação da igreja, acredite, ele não produz bons sentimentos. Ele não produz bons sentimentos. Então as pessoas às vezes nem preferem ler. Por quê? Porque serão confrontadas. Outra coisa, aqui, terceiro ponto, o livro trata da ira e do julgamento de Deus. Então aqui é importante você entender, uma vez que você está em Cristo, a Bíblia diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Então você que está em Cristo, não há mais condenação, não há mais ira de Deus sobre a sua vida. Mas fato é que Deus vai derramar a sua ira sim contra a terra. Deus vai julgar a terra, Deus vai julgar o anticristo, o falso profeta. Deus vai julgar também aqueles que estão em rebelião contra ele, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. Então haverá um momento da ira sim. Se você se lembrar de Jesus, no início do ministério de Jesus ele foi pregar na sinagoga e ele abriu o pergaminho de Isaías. Ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Os irmãos lembram dessa passagem? Então, o ano do Senhor, o Senhor está falando de um período como que eu posso dizer, de longanimidade, sabe? Deus é longânimo, Deus tem tido paciência com esse mundo. Agora, nesse mesmo texto de Isaías, a Bíblia diz também que Ele veio para proclamar o dia, e aí é só um dia. A graça é um ano aceitável, mas a ira é um dia. É o dia da ira do Senhor. Por quê? Porque haverá o dia que Deus virá e trará a sua ira sobre a terra. Então, nesse livro de Apocalipse nós vamos ver isso. Você vai ver uma série de fenômenos sobrenaturais que vão acontecer. Então, acontecerá grandes terremotos, fogo que vai cair do céu, haverá uma série de eventos também espirituais. Então, haverá um momento que milhares de demônios serão libertos para tentar o homem vai tentar tirar a própria vida, a morte será retirada por um período. Então, será de fato um grande e terrível momento. A Bíblia chama isso de grande tribulação. Então, nós vamos aprender a respeito disso. Outra coisa, no livro de Apocalipse, ele nos mostra a diferença entre atitude de ativismo, de fazer coisas, porque o que é o ativismo? Nós podemos incorrer nesse grande perigo. Sabe, nós como videira, como vinha, nós somos uma igreja de fato muito ativa. Por quê? Porque nós queremos edificar a igreja, nós queremos ganhar nossa geração para Cristo, nós queremos multiplicar as nossas células, porque nós entendemos que à medida que nós multiplicamos células, mais pessoas estão sendo alcançadas. Só que nós incorremos muitas vezes em fazer as coisas só por fazer só por constar. Eu vou liderar essa célula aqui porque eu não quero que o pastor João Paulo pegue no meu pé, então vou lá liderar a célula. Eu vou ali fazer uma reunião porque senão vai ficar ruim, que o pastor Nelson vai ficar chateado comigo. Sabe, nós podemos incorrer em ser uma igreja que tem muita atividade, só que não guarda o primeiro amor. E que primeiro amor é esse? Sabe, o primeiro amor, querido, não diz respeito ao nosso amor para com Deus, mas sim da revelação do quanto somos amados. Amém? Você foi amado, querido. Não é o quanto você ama a Deus, mas é quanto você sabe que é amado. Eu costumo dizer aqui para os irmãos que andam mais próximos de mim, que o que faz diferença na sua vida não é o quanto você ama a Deus, mas é quanto você sabe que é amado. Quem sabe que é amado pelo Senhor, olha que afirmação poderosa eu vou dizer para vocês. Quem sabe que é amado pelo Senhor, ele vai se envolver nos projetos de Deus, em resposta, não para conquistar o amor de Deus. Eu não vou fazer coisas para conquistar o amor de Deus, para ser aceito pelo Senhor. Não, eu já fui aceito, eu já fui muito amado, e agora eu sirvo a minha igreja, eu edifico a igreja, eu estou cooperando para a edificação da igreja. Por quê? Porque eu sou muito amado. Deus me ama tanto que agora eu quero dar a minha vida, eu quero fazer o melhor. Então, aqui no livro de Apocalipse, você vai ser confrontado a não viver uma vida de ativismo, mas fazer debaixo dessa revelação que você é amado. Sabe? Se você pode, diga aí onde você está: eu sou amado do Senhor, o Senhor me ama, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo, eu sou amado do Senhor. Amém? Outra coisa, por que Apocalipse é tão negligenciado? Porque contradiz esse conceito do universalismo. O que é universalismo? Universalismo é uma doutrina que é contra a palavra de Deus, obviamente, que acredita que, afinal de contas, Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo. Esse negócio é só coisa de religião, esse negócio de aceitar Jesus, esse negócio de frequentar a igreja, isso aí é só coisa da religião. Deus é bom, Deus vai salvar todo mundo. Isso é uma doutrina que nós chamamos de universalismo. Só que essa doutrina ela é completamente contra a palavra de Deus. E você vai ver que Apocalipse deixa de maneira muito clara que o Senhor faz distinção entre aqueles que são deles, aqueles que receberam Jesus como o Senhor da sua vida, contra aqueles que rejeitaram a Cristo. A Bíblia, Apocalipse em especial, vai deixar isso muito claro para nós. Então vai contra esses conceitos. Então aqui são algumas coisas porque as pessoas têm tanta dificuldade às vezes de falar a respeito
de Apocalipse, de estudar Apocalipse. Ah, pastor, mas tem muito símbolo, tem coisas que é literais, tem coisas que é simbólica. Pois é, mas você vai entender, à medida que nós estivermos estudando, que como Deus não é Deus de confusão, tudo aquilo que está na palavra de Deus, nós vamos entender por meio da palavra de Deus. Então, se tem algo que é simbólico, nós vamos aprender a respeito do significado do símbolo na palavra de Deus, e nós vamos então ter interpretação correta. Você vai ver que a maioria dos símbolos que a palavra de Deus nos mostra, ele logo em seguida ele já traz o significado desse símbolo. Então, daqui a pouco os irmãos vão perceber a respeito disso. Então, aqui nós temos basicamente 3 linhas de interpretação desse livro, que é o livro de Apocalipse. Primeiro é a interpretação preterista, que significa o quê? Que eles acreditam, aqueles que interpretam o Apocalipse dessa maneira, que essas profecias, esses acontecimentos de Apocalipse, eles já aconteceram. Ou seja, preterista vem de pretérito, vem de passado. Então, quem interpreta Apocalipse dessa maneira, eles acreditam que os fatos ocorridos, o anticristo, o falso profeta, tudo isso já aconteceu. É uma interpretação. Existem aqueles que têm uma interpretação chamada interpretação histórica. O que é interpretação histórica? Eles acreditam que simplesmente aquilo que está narrado é uma história, não necessariamente que vai se cumprir ou que já se cumpriu. Você vai ver que algumas coisas de Apocalipse já se cumpriram, outras estão se cumprindo ainda e outras irão se cumprir. Então, essa é... Perdão, irmãos. Então, essa é o tipo de interpretação que nós chamamos de histórica. Ou seja, eles vão interpretar os fatos simplesmente como sendo fatos históricos e não como coisas e eventos que vão acontecer. E a interpretação futurista, eles, diferente da preterista, eles acreditam que todos aqueles acontecimentos ainda vão acontecer, ou seja, está tudo para o futuro, um dia vai acontecer. Pastor, e qual que é a nossa interpretação? A nossa interpretação, nós entendemos que Apocalipse, algumas partes já foram cumpridas, nós vamos falar disso, outras partes estão se cumprindo nesse exato momento da qual nós estamos aqui ministrando essa aula, e outras ainda vão acontecer. Então percebe? Nós entendemos Apocalipse como um livro da parte de Deus, palavra de Deus, que algo já se cumpriu, outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Então é assim que nós lemos e estudamos a respeito de Apocalipse. Amém? Então, uma visão a respeito de data e de autoria, né? Apocalipse ele foi escrito entre 95 e 96 depois de Cristo. E a Bíblia vai dizer que ele foi escrito por João, o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer. Você sabe, a história conta, e aí depois eu vou contar cada uma da história aqui para você, para mostrar como que os apóstolos foram mortos, né? Queridos, se porventura cair a chamada aqui, a gente manda o link de novo, tá? Porque pode ser que ele saia aqui novamente. Então, olha só, o próprio texto diz, só fechar aqui só um instantinho. Então, o próprio texto diz que o apóstolo João, ele recebeu essa revelação e foi instruído a que escrevesse o livro para que ele pudesse então ficar registrado para nós. E ele foi exilado. O apóstolo João conta essa história que aonde o apóstolo João chegava, seja em prisão, qualquer cidade que as pessoas colocavam João, ele pregava a respeito do amor de Deus e ali todo mundo se convertia. Então, se ele fosse preso, os presos todos se convertiam, os carcereiros se convertiam, então tiveram a brilhante ideia de exilá-lo, colocar ele exilado numa ilha, e a ilha chamada de Patmos, e foi lá que Deus trouxe a ele a revelação. Então, só um fato histórico aqui para mostrar para você, sabe, Jesus ele morreu crucificado, o apóstolo Mateus ele foi esquartejado, o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, ele foi decapitado, Paulo também decapitado, o apóstolo Pedro, ele foi crucificado de ponta cabeça. Quando foi crucificado, ele disse: olha, eu não sou digno de ser
de morrer como meu mestre, me enterra de ponta cabeça, e ele foi crucificado de ponta cabeça. O apóstolo Filipe também foi crucificado, Matias foi queimado, Bartolomeu decapitado, Tiago foi apedrejado, André foi crucificado em uma cruz em X, Lucas foi enforcado, Simão e Judas foram também esquartejados, e Tomé morreu aqui com lanças, né? Então você vai ver que todos os apóstolos foram martirizados, todos os discípulos foram martirizados. Aí a gente pensa, menos mal, né? João morreu de velhice. Mas eu gosto sempre de dizer, sabe, você ser tirado do convívio das pessoas que você ama, você ser exilado sozinho no lugar, acredite, é um tipo de martírio. Louva a Deus que ele estava lá naquela ilha e Deus falou com ele, ele trouxe a nós esse livro que é tão poderoso. Amém? Então, dando prosseguimento aqui, o versículo que resume o livro de Apocalipse, nós podemos colocar aqui Apocalipse capítulo 1, verso 19. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode grifar esse texto. Olha o que a Bíblia diz: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer. Então, é baseado nesse texto que nós entendemos que Apocalipse está se cumprindo ao longo da história. Porque, as coisas que viste, ou seja, aquilo que João viu, você vai ver que muitas das narrativas de Apocalipse é aquilo que João estava vendo. Ou seja, ele viu cenas no céu, coisas que estavam acontecendo, e ele foi redigindo segundo o Senhor mesmo ordenou que ele fizesse. As coisas que são, ou seja, as coisas que estavam acontecendo já naquele momento da qual ele estava recebendo a revelação. E as coisas que hão de acontecer, ou seja, as coisas futuras em relação àquele período ali do apóstolo João. Então o livro se resume às coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que ainda vão acontecer. É um livro então que trata do passado, do presente e do futuro, ok? O esboço do livro, para a gente entender mais ou menos como que o livro foi escrito, né, para facilitar o entendimento. Primeiro, o capítulo 1, ele fala a respeito da revelação de Cristo. Aqui tem uma particularidade, por quê? Porque aqui João, ele está vendo Cristo agora glorificado. Sabe? Olha o privilégio que o apóstolo João teve, irmãos. Ele esteve com Jesus aqui, enquanto Jesus caminhou como homem, amém? Então ele era discípulo, a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça aqui no peito de Jesus. E não só Cristo na carne João viu, João viu Cristo glorificado, porque capítulo 1, nós vamos ler daqui a pouco, ele é o capítulo que descreve Jesus glorificado. Como que Cristo está na glória hoje? Então você vai ver os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, ele tem uma vestidura branca. Então aqui nós temos a descrição de Cristo glorificado. Os capítulos 2 e 3, nós temos as 7 cartas, que são as cartas às igrejas de Apocalipse. Então a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vamos estudar cada uma dessas cartas. Por que é importante? Porque essas cartas nos falam a respeito dos vencedores, nos fala o que eu preciso fazer ou me comportar para que eu seja um vencedor, qual que é a recompensa que o vencedor vai ter e qual é a disciplina também, eventualmente, para cada uma dessas igrejas. Então nós vamos estudar, porque essas igrejas, queridos, elas falam de um tempo profético da igreja. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja do primeiro século. E as 3 últimas igrejas, que é a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são igrejas contemporâneas, ou seja, que estarão aqui na ocasião da volta de Jesus. Então nós vamos estudar isso com bastante clareza. Aí a partir do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse, nós temos a conclusão da história da redenção. Uma coisa importante, o livro de Apocalipse, propriamente dito, a redenção, a conclusão da história termina no capítulo 11 de Apocalipse. Se você já leu Apocalipse, você vai ver que no capítulo 11 é o fim da história. Olha, pastor, e os demais capítulos? Então, do capítulo 12 ao capítulo 22, eles são detalhes adicionais a respeito de eventos, a respeito de personagens
Então, a partir do capítulo 12, nós vamos entender melhor quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem são as duas testemunhas que vão testemunhar de Jerusalém. Quem que é essa mulher lá de Apocalipse 12 que dá à luz um filho e tem um dragão? Quem que é esse dragão, afinal de contas? Então, você vai ver que a partir do capítulo 12, nós temos uma narrativa melhor dos fatos, mas a conclusão da história até o capítulo 11, ok? O conteúdo do livro inclui todo o governo soberano de Deus sobre a história, desde a ascensão de Cristo até a Nova Jerusalém. Então aqui nós vamos entender o seguinte, nesse ponto da história de Apocalipse, nós vamos entender o governo de Deus, ou seja, Deus governando, a partir da ascensão de Cristo, tudo que acontece a partir da ascensão de Cristo até a Nova Jerusalém. Porque você sabe, o fim, irmãos, não é que vai acabar tudo aqui. Não, a Bíblia diz que o final é a eternidade. E a eternidade começa com a descida da Nova Jerusalém. Eu sei que a gente sempre teve esse anseio, de eu quero ir para o céu. Mas na verdade, querido, o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. O desejo do Pai é sempre habitar no meio do seu povo. E exemplo disso, querido, é o próprio tabernáculo lá no Velho Testamento. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era a habitação de Deus, era onde Deus habitava no meio do seu povo. Depois do tabernáculo, ali naquele período do Êxodo, nós temos a construção do templo. E lá dentro do templo tinha um local chamado Santo dos Santos, que tinha um objeto, que era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, no decorrer de toda a história, Deus foi mostrando que a intenção não é que a gente vá morar no céu, mas é que Ele vai vir habitar conosco, amém? É um verbo chamado tabernacular. O Senhor vai tabernacular com o seu povo, Ele vai vir morar conosco, amém? Obviamente haverá novos céus, nova terra, haverá tudo aquilo de ruim que está aqui, não vai existir mais. Então vai ser tudo perfeito e o Senhor vai vir habitar com o seu povo. Em relação ao governo, nós vamos entender que o Senhor ele separou itens para mostrar esses eventos. Então, por exemplo, quando nós falamos de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, é a maneira da qual Deus está se revelando a cada um, se revelando no livro de Apocalipse, através de cada um desses eventos. Então nós vamos ver que o 7º selo se trata de um evento. O selo 4 é outro evento, e assim sucessivamente. Você vai entender que os selos é uma sequência de selos que é aberto, as trombetas é uma sequência de trombetas, e as 7 taças também é uma sequência de eventos que vai acontecer. Então, para que você entenda melhor, eu fiz esse esqueminha aqui para mostrar para você. Então, o capítulo 6 de Apocalipse, ele vai nos mostrar que existem 6 selos a priori. O que são esses selos? Como eu disse, são eventos que estão acontecendo. O primeiro selo que nós vamos estudar, quando nós chegarmos no capítulo 6, é o cavalo branco. Os 4 primeiros selos nós chamamos de cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo é o cavaleiro branco, que representa o falso profeta, é o falso ensino do Evangelho. O cavalo vermelho é o cavalo que representa a guerra. O cavalo preto, que representa a fome. E o 4º selo é o cavaleiro amarelo ou esverdeado, que significa a morte. Então você vai ver que esses 4 selos, eles já foram abertos. Por quê? Porque tudo que nós estamos vendo hoje, então você pode constatar comigo, hoje nós estamos vivendo uma guerra no Oriente Médio. Israel está em guerra. E é muito pertinente ao estudar Apocalipse nesse momento. Por quê? Porque Israel para nós é um sinal profético. Então tudo que acontece com Israel nós temos que ficar atento. Por quê? Porque diz respeito ao cumprimento das profecias da palavra de Deus. Então vai chegar um momento da aula aqui que a gente vai falar específico a respeito disso. Mas então, esses 4 cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles já têm cavalgado na história. Só que o que aconteceu? A partir da ascensão de Cristo, nós tivemos o intensificar desses cavaleiros. Então, o primeiro cavaleiro, e aqui a gente vai falar disso
mais detalhe mais à frente, mas o primeiro cavaleiro é o falso ensino do Evangelho. Então, você sabe, desde que Cristo foi assunto aos céus, ele mesmo disse: virão muitos em meu nome, dizendo: olha, eu sou Cristo, ele ali. Então isso nos fala dos falsos ensinos. O verdadeiro ensino e o único evangelho que existe, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O segundo cavaleiro, que é o cavaleiro que representa a guerra, o cavaleiro vermelho, sempre tem havido guerra. Desde que o homem existe, sempre tem guerra. Mas a partir da ascensão de Cristo, as guerras foram intensificadas. Nós tivemos, olha, que a gente pode lembrar rápido aqui, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, nós tivemos uma guerra fria, nós tivemos tantas outras guerras no decorrer da história. Israel mesmo já passou por tantas guerras. Então, ou seja, esse cavaleiro, esse selo já foi aberto. O cavaleiro vermelho está cavalgando. Consequentemente, a guerra é o cavaleiro preto, que é o que? A fome, a carestia. Você vai ver, quando nós falamos da descrição, que ele tem uma balança na mão. Ele veio para pesar. Essa balança nos fala de carestia, nos fala de pobreza, nos fala de perca de poder aquisitivo, poder do dinheiro. Então, você sabe, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos vivido um momento assim na nossa economia. O dinheiro tem perdido valor. Então, o que você comprava, você ia no mercado antes, sei lá, 3, 4 anos atrás, você comprava com R$100, hoje você não compra nem a metade. Isso é o que? Carestia, dificuldade. E por fim, onde tem guerra, onde tem fome, tem o cavaleiro amarelo, que é a morte. E aí nós temos o 5º selo, que é o clamor dos mártires. Hoje nós estamos, só para você entender, hoje, no dia de hoje, nós estamos entre o 5º selo e o 6º selo na história. Então, se a gente fizesse uma linha temporal, nós estaríamos entre o 5º selo, que esse selo também foi aberto, que os mártires estão clamando, e nós estamos entre o 5º selo e o 5º selo e o 6º selo, que é o pré-anúncio da grande tribulação. E aí algo interessante, o 7º selo, que nós vamos falar aqui no capítulo 8, a partir do capítulo 8, é as 7 trombetas. Então, o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. Então, só para você entender, ó, o 7º selo, o conteúdo dele são as 7 trombetas. Então, a primeira trombeta, e aqui você vai ver que essas trombetas estão ligadas ao início da grande tribulação. Haverá um período de 3 anos e meio, que a Bíblia chama de período da tribulação. A grande tribulação vai acontecer. A segunda trombeta, que vai ser a primeira trombeta, então, 1/3 da terra vai ser destruída, vai cair um grande meteoro, e 1/3, na verdade, a gente acredita que é um espaço da terra que compreende 1/3 da terra, vai ser atingido por esse grande meteoro. Segunda trombeta, 1/3 do mar e das embarcações serão destruídas. Também vai ser um meteoro que vai cair aqui no mar, vai destruir boa parte da vida marinha. A terceira trombeta, os rios, e aí fala da água doce. Aleluia. Então, voltando aqui, né, só para a gente recapitular onde a gente estava aqui, eu falei para você a respeito dos selos. Então, eu falei para você dos 6 primeiros selos, dei uma pincelada bem por cima de cada um deles. Falei para você que o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. Então, 7 trombetas aqui nós temos a primeira trombeta, 1/3 da terra vai ser destruída. Segundo, 1/3 do mar, dos animais marinhos vão morrer juntamente com as embarcações. A terceira trombeta, 1/3 dos rios serão contaminados, porque aqui fala da água potável do mundo. A quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua, das estrelas vão se escurecer. A quinta trombeta, aqui algo terrível vai acontecer. A Bíblia diz que na quinta trombeta, Satanás será lançado sobre a terra, e aqui haverá um ataque por 5 meses de demônios. Os demônios vão atacar as pessoas, e durante esse período de 5 meses a morte será retirada. As pessoas vão procurar a morte, e a morte vai fugir das pessoas. Então imagina o tormento que não vai ser estar aqui. E a sexta trombeta, 1/3 dos homens vão morrer.
Então, depois desse período de 5 meses, onde os demônios vão estar atacando, a morte vai ser retirada. Depois disso, a sexta trombeta, 1/3 dos homens vai morrer. E aí, nós temos isso aqui no capítulo 7, capítulo 8 e 9, e nós temos a sétima trombeta. A sétima trombeta, ela é a conclusão, basicamente, do livro de Apocalipse. Por quê? Porque dentro da sétima trombeta, nós temos uma série de eventos que vai acontecer. É como se essa sétima trombeta, ela perdurasse muito mais tempo, entendeu? É como se ela começasse a tocar e ela perdurasse aí por mais tempo. Então, qual que é o conteúdo dessa sétima trombeta? Que está aqui no capítulo 11. Nós vamos ver as 7 taças, que é basicamente a ira de Deus sobre o império do anticristo, que o anticristo vai estar governando aqui. Então, essas 7 taças ou 7 flagelos é principalmente sobre o império do anticristo. Nós vamos ver o estabelecimento do reino milenar, nós vamos ver o julgamento dos mortos, o galardão dos profetas e dos santos. Nós vamos ver dentro dessa sétima trombeta o novo céu e a nova terra. Nós vamos ver a nova Jerusalém também para a eternidade. Então, a sétima trombeta é a conclusão do livro de Apocalipse. Então, você vai ver que é o findar da grande tribulação, é onde nós vamos ter aquela batalha famosa, né? A batalha do Armagedon. Então, tudo isso são coisas que vão acontecer a partir aqui da sétima trombeta. Então, para ficar bem ilustrado para vocês, aí é só para dizer também para os irmãos que depois eu vou compartilhar os PDFs com vocês, tá? Então, esses PDFs desses slides que a gente vai estar apresentando, a gente vai abençoar vocês aí para vocês também estarem estudando, amém? Não, vai ser de graça. Uma vez assim vai ser abençoado. Entendi. Não, que isso. Vamos falar para eu fazer, tem que fazer o seminário. Então, irmãos, só para a gente concluir aqui, para ficar bem claro para vocês. Então, toda a história, o desenrolar do livro de Apocalipse está baseado em 7 selos, depois 7 trombetas e depois a conclusão com as taças e o findar aqui do livro de Apocalipse. Amém? Então nós vamos passar cada um desses detalhes, nós vamos explicar para vocês, vamos explicar com a maior tranquilidade possível para que vocês possam entender. Amém? Então, o estilo do livro, qual que é o estilo desse livro, né? Para você ver, a Bíblia é um livro tão poderoso, queridos, e tão magnífico, né? Que o Senhor, Ele escreveu, são mais de 40 autores, né? Que escreveram com a sua própria maneira, inspirados pelo Senhor. Sabe, um novo convertido, às vezes, ele tem dificuldade de entender esse livro. Por quê? Porque ele acha que é muito simbólico. Tem muitos símbolos. Será que esse dragão, o que significa esse dragão? O que significa esse candeeiro aqui? Então, às vezes, o novo convertido ele pode ter dificuldade. Mas, volto a dizer para você, sempre que Deus tem algo para dizer através da sua palavra, Ele nos dá o Espírito Santo para a gente entender. Então, aquilo que a gente não entende, aquilo que você não entendeu, você vai orar, você pede direção para o Espírito vai te ensinar. Então, além dos símbolos, o que temos é a palavra de Deus clara e direta. Embora nós vamos ver muitos símbolos, a maioria deles nós já temos a descrição, nós temos aqui o significado. Então, aqui em Apocalipse nós temos mais ou menos 30 símbolos. Eu coloquei aqui os principais dele e eu vou ler aqui para você as referências que representam cada um desses símbolos, né? Então, aqui o primeiro, né? A lâmpada, aqui de Apocalipse capítulo 1, verso 21. Então, se você vir aqui Apocalipse capítulo 1, verso 20, perdão, ele diz, o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, para você ver, aqui ele usou 2 símbolos. Ele falou dos candeeiros e ele falou da estrela. Então, o que significa ser essa estrela? O próprio texto está nos dizendo que as 7 estrelas, elas são os anjos da igreja e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 4, verso 5. A Bíblia diz, né? Deixa eu abrir aqui para ler para você. Do trono saem relâmpagos, vozes
e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Então, peraí, que 7 tochas são essas aqui? Aí a Bíblia está dizendo que são os 7 Espíritos de Deus. Olha a Bíblia, outro símbolo aqui, Apocalipse 5, 6. Os olhos, então vi no meio do trono e os 4 seres viventes. Isso, os anjos me fizeram uma pergunta. Os anjos, deixa eu abrir aqui para ver a pergunta novamente. Os anjos são os mesmos anjos ou se referem aos ministros, pastores da igreja? Então, em Apocalipse capítulo 1 aqui, nos fala desses pastores, né? Desses que são os líderes, daquele que tem de fato o encargo pelo coração, pela igreja, entendeu? Não é só quem tem um título de pastor. A maioria das interpretações eles atribuem a sendo o pastor da igreja local. Mas você sabe, pode ser que na igreja local tem alguém que não tem o título de pastor, mas tem um encargo no coração, tem um encargo pela palavra, pelo ensino. Então pode ser esse que se refere aqui também. Amém? Então, outros símbolos aqui. O incenso, né, em Apocalipse capítulo 8. O incenso nos fala das orações dos santos. Apocalipse capítulo 12. O que é o dragão? O dragão é Satanás. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 12, verso 9. Olha o que a Bíblia diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, olha só, o próprio texto da Bíblia está nos ensinando o símbolo, está nos ensinando o significado. Amém? Então, você não precisa temer estudar o Apocalipse, porque a Bíblia explica a Bíblia. Eu não sei se você já teve aula de hermenêutica, mas existe uma lei de hermenêutica que diz isso, que nós interpretamos a palavra de Deus com a palavra de Deus. Nós não interpretamos a palavra de Deus com dicionários, nós interpretamos a Bíblia com a Bíblia. Amém? Outras referências, né? Apocalipse 16, 13, as rãs, que ali diz no texto, simboliza o que? Espíritos malignos. O chifre, né? Você vai ver que a besta aqui de Apocalipse 17, então olha só, Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, o que é esses chifres, né? A Bíblia está dizendo, os chifres representam reis, são reis que vão dar autoridade para o anticristo, entendeu? Essa besta aqui nos fala do anticristo. Apocalipse capítulo 15, Apocalipse 17, 15. A água, as nações aqui são simbolizadas, as águas, né, são simbolizadas pelas nações. O linho finíssimo de Apocalipse 19 nos fala dos nossos atos de justiça. Então, isso é importante dizer, quando a gente chegar nesse capítulo aqui, quando a gente for falar a respeito dessa vestimenta, você vai entender isso aqui perfeitamente. Que o linho finíssimo são os nossos atos, são as nossas obras. Então você sabe, para ser salvo, você foi salvo pela graça mediante a fé. Mas para ser um vencedor, você tem que cumprir a vontade de Deus. Você precisa de ter obras. Então esse é o linho finíssimo. Apocalipse capítulo 21, verso 9, né? Fala a respeito da noiva. A noiva do Cordeiro é também representada pela cidade, que é a Jerusalém, que desce do céu. E aí, algo extremamente importante para que você entenda Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse nós vamos falar de rei, nós vamos falar de recompensa, nós vamos falar sobre receber uma coroa, nós vamos falar sobre reinar com Cristo. E aí você precisa compreender que há uma grande diferença entre salvação e recompensa. Então, é isso que nós vamos compartilhar agora. Preciso que você aprenda isso aqui primeiro, para que você possa então entender a respeito de ser um vencedor, de receber a recompensa. Então, uma coisa importante, o livro de Apocalipse, querido, é um livro de justiça. Ou seja, é Deus executando a sua justiça. De certo sentido, ele vai recompensar aqueles que foram dignos de serem recompensados, aqueles que têm obras, e ele vai fazer isso distinguindo a salvação da recompensa. Então, você há de convir comigo
que em todas as igrejas é assim, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele completou a carreira, ele guardou a fé e esperava agora uma coroa. O que é essa coroa? É a recompensa. E infelizmente nas nossas igrejas nem todos estão edificando, nem todos estão cooperando com a obra de Deus. Infelizmente essa é uma realidade. Ou seja, foram salvos, mas não possuem obras. Então, a primeira diferença que eu quero dizer para você em relação à salvação e à recompensa é que a salvação é pela fé. Fala comigo aí onde você está. Salvação é pela fé, mediante a graça, mediante a fé. Amém? Você foi salvo pela fé. Você creu. Você recebeu o dom da justiça. Amém? O dom significa presente. Nós somos salvos porque em algum momento olhamos para Cristo e Ele gerou em nós essa percepção e nós entregamos a nossa vida para Ele. Isso tem obra para isso? Não. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer que não é por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por meio de um bom comportamento, por guardar a lei, guardar os mandamentos, dar sopão para os pobres. Não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Amém? Nós somos salvos pela fé. Amém, irmãos? Somos salvos pela fé. Agora, e recompensa? Recompensa é pelas obras. Recompensa é pelas obras. Ou seja, é por aquilo que nós fizemos, porque é importante você entender isso aqui em relação às obras. A obra não está ligada ao nosso esforço próprio, à nossa justiça própria. As nossas obras estão intimamente ligadas com aquilo que fazemos da graça que recebemos. Você sabe, cada um de nós recebeu graça de Deus. Cada um de nós recebeu habilidades, dons. Deus nos deu dons. Se você lembrar lá de Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que o Senhor distribuiu talentos aos seus servos. A um ele deu um talento, a outro ele deu 2 talentos e a outra ele deu 5 talentos. Então, só adiantando um pouquinho aqui. Aquele que tinha um talento, o que ele fez? Ele enterrou o talento. Em outras palavras, ele desprezou a graça que ele recebeu. Porque esse talento, na parábola, ele pode ser um talento, que é uma moeda de ouro, né? Ou ele poderia ser também uma habilidade. Você recebeu a habilidade da parte de Deus. Então, quando você recebe graça de Deus e essa graça você enterra, isso significa que, infelizmente, você não tem obras. Então, a salvação, outro ponto de diferença, a salvação ela é eterna. Agora, a recompensa é para o reino milenar. Aqueles que forem recompensados por Cristo, no tribunal de Cristo, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Isso nós chamamos de recompensa. Então, olha só, falando mais um pouco aqui a respeito da salvação pela fé. A salvação não se baseia por mérito humano, mas pela graça. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai chegar diante de Deus, queridos, independente se está ali na Angola, se está no Brasil, se está nos Estados Unidos ou no Japão, vai estar diante de Deus e falar assim, ó, eu estou aqui porque eu fiz boas obras, porque eu fui um bom homem, porque eu não fiz coisas erradas. Sabe, ninguém vai poder chegar diante de Deus dessa maneira. Ninguém jamais. Então nós não confiamos nas nossas obras. Nós confiamos única e exclusivamente na graça de Cristo mediante a fé. Amém? É pela graça mediante a fé. Tito capítulo 3, verso 5. A Bíblia diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mais um texto para mostrar para mim e para você que nós somos salvos mediante a graça do Senhor.
é obra do Espírito Santo. Olha outro texto, João capítulo 4, verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, aqui nós falamos mais uma vez do dom. O Senhor Jesus, a salvação é um dom, é um presente. Não é porque merecíamos, sabe? Ninguém vai chegar diante de Deus, querido, por causa dos méritos. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: venha. E aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Sabe, querido, é de graça, está disponível. A salvação é de graça, está disponível. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar. Nós temos que pregar que as pessoas foram perdoadas, que elas podem receber Jesus e terem a sua vida completamente mudada, transformada, simplesmente por crer em Jesus, receberem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, olha só, a recompensa, por outro lado, não é um presente, mas é obtida pelas obras. Lembrando, essa obra não é o meu esforço próprio, mas é a graça que eu recebi, ela precisa se tornar em obras. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. Isso aqui o Senhor está dizendo para quem? Para o seu servo. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Percebe? O galardão está intimamente ligado às obras. Ou seja, as minhas obras aqui, enquanto eu estou vivendo nessa terra, eu vou tendo obras. Obras feitas pela graça de Deus, a graça que Deus me deu. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer que a graça que ele recebeu não se tornou vã. Antes ele trabalhou mais do que os demais. Ou seja, a graça de Deus que ele recebeu converteu-se em trabalho. Então, quem diz, presta muita atenção nisso, que isso é muito importante, irmãos. Quem diz que entendeu a graça de Deus e que não tem obras, que não está envolvido na edificação da obra de Deus, ele é salvo, mas não vai ter recompensa. Quem entendeu a graça de Deus, querido, inevitavelmente ele vai se envolver na obra de Deus. Quando eu falo, é importante definir isso. Quando eu falo em estar envolvido na obra de Deus, significa que é só pastor? Não, é você que nasceu de novo, é você que está pregando o Evangelho. Deus chamou cada um de nós, Deus deu dons para cada um de nós. Então, sabe, eu acredito, Deus me deu um dom de ensinar. Então eu gosto de ensinar, isso aqui para mim é alegria, prazer, vim aqui, monto minhas coisas. Eu acredito que eu recebi dom para isso. Da mesma forma, teve alguns que têm o dom para receber as pessoas em casa. Ele é um excelente anfitrião. E ele faz isso com alegria. Ele recebe a célula na casa dele. Tem irmãos que ele tem um dom, sabe, do teatro, da música. E ele faz isso tudo para a glória de Deus. Isso tudo é obra. Agora, se eu digo que eu recebi graça de Deus, eu recebi graça para ensinar a palavra. Mas se em momento nenhum eu ensino, o que eu estou fazendo com essa graça? Essa graça está se tornando vã, sem sentido. Sabe, o pastor João Paulo recebeu o chamado de Deus para ser pastor. O que ele está fazendo? Ele está pastoreando uma igreja. Eu amo muito o pastor João Paulo, tive o privilégio imenso de poder caminhar com ele aqui há muito tempo. E você sabe, me toca muito o coração, sabe? Ele abriu mão da vida que ele tinha aqui. Ele foi para uma terra distante, sabe por quê? Porque queima isso no coração dele. Olha, irmãos, vou dizer para você, depois que ele foi aí dar aula e que ele voltou, ele só falava de ir embora. Todas as nossas reuniões, ele só falava: não, meu lugar é lá, Deus vai me dar um lugar lá, eu quero, lá é meu lugar, meu povo, minha terra. E chegou o tempo, eu louvo a Deus, e eu acompanho, né, vocês aí pelo Instagram da videira, principalmente a videira de Benguela. E assim, eu fico vendo, sabe, ele recebeu graça para isso. E é isso que ele está fazendo. Agora, se ele diz: eu recebi um chamado para ser pastor, eu recebi graça para isso, mas se ele não se envolve na vida da igreja, acredite, ele não vai ter recompensa. Então olha só, 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Está vendo? Mais uma vez aqui, a palavra de Deus falando que a recompensa está ligada ao trabalho. É porque houve trabalho. Então você que lidera uma célula, acredite, você está edificando a igreja, é um trabalho que você está fazendo. Você que abre a sua casa, você que acompanha as crianças, você que está pastoreando, o pastor Nelson, né, o supervisor de uma grande igreja, de um país inteiro. Isso é obra, sabe? Agora, é aquilo que eu gosto sempre de dizer isso. Aí imagina, nós temos lá o apóstolo Paulo, o cara morreu pregando o evangelho. Você acha que Deus seria justo em colocar no mesmo patamar aquele irmãozinho que não quer saber de nada com nada na igreja? Não, Apocalipse é um livro de justiça, é Deus trazendo também a recompensa para aqueles que têm obras. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor. Então, é essa obra que é contada, hein? Então, não é aquilo que eu faço por causa dos homens, ou aquilo que eu faço para demonstrar para as pessoas, ou atrás do aplauso. Não, é aquilo que eu faço como para o Senhor. Ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Aí só abrindo um parênteses, né? Tem alguns irmãos que falam assim, não, eu só sirvo a Deus. Sabe como é que você serve a Deus, querido? Você serve a Deus servindo a sua igreja. Você serve a Deus servindo os homens de Deus que o Senhor colocou aí para ser os líderes espirituais da igreja. Como nós falamos, né, as estrelas aqui que estão na mão do Senhor. Sabe? É servir ao Senhor servindo a igreja. Isso que a Bíblia está dizendo. A Cristo o Senhor é que está servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então olha só, quando somos pecadores, nosso alvo é ser salvo. Não é mais o meu caso nem o seu. Por quê? Porque nós já arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Cremos que somos salvos eternamente. Amém, irmãos? Diga aí onde você está. Eu sou salvo eternamente. Aleluia. Então olha só, uma vez que eu sou salvo, eu devo buscar a recompensa. E tem um exemplo que o pastor Luiz gosta muito de usar, que ele fala a respeito de um dono de uma escola, um homem muito rico. E ele vai ali a algumas crianças carentes e ele fala, olha, eu vou pagar o estudo de vocês. Então, vou matricular vocês, vou dar um uniforme, vou dar um material escolar. Então, tudo aqui você recebeu de graça. Agora, passar de ano, aí é por conta de vocês. Aí vocês têm que estudar. Ou seja, a salvação é como essa matrícula. Foi feita de graça. Simplesmente porque você recebeu. Você creu, você recebeu, você foi matriculado. E aí, o Senhor te dá agora todo o recurso para que você possa também ser aprovado, para que você possa ter obras. Então percebe? A salvação é essa matrícula, nós recebemos pela graça. Agora, as obras nós vamos fazer por causa da graça. Entendeu? Essa é a chave. As obras que serão recompensadas é aquelas que nós fazemos debaixo da graça de Deus. Amém, irmãos? Então olha só, quando nós falamos então de recompensa e falamos também de salvação, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela trata de 3 julgamentos. Quantos julgamentos, irmãos? Ó, estou te dando a cola aí. 3 julgamentos. 3 julgamentos. Então, olha só. O que é esse julgamento? Julgamento é o momento da qual Deus ele vai julgar as pessoas. E a primeira coisa que você precisa entender, né, que o livro de Apocalipse, como palavra de Deus, ele nos mostra esses 3 julgamentos. Ele menciona para nós esses 3 julgamentos. E uma vez que haverá esse julgamento, a primeira coisa, Deus não mistura as pessoas. Os públicos que participarão desse julgamento são distintos, são separados. Então, olha só, o primeiro julgamento que a Bíblia nos mostra é o tribunal de Cristo. Fala comigo, tribunal de Cristo. Então esse é o primeiro julgamento. Que julgamento é esse? Tribunal de Cristo nós chamamos de tribunal dos cristãos. É onde todo crente, como diz a Bíblia aqui, ó, João 3,18, quem nele crê não é julgado.
Que julgamento é esse? De condenação. Mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você pode falar assim, pastor, mas se não há mais condenação sobre mim, se não tem mais julgamento sobre mim, que tribunal que é esse? É o tribunal dos crentes, onde o que vai ser julgado não é se você aceitou Jesus, é saber se você vai ter recompensa ou não. Ou seja, no tribunal de Cristo, todos os crentes de todas as eras vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e eles serão julgados para saber se receberão ou não a recompensa, o galardão. Ou seja, o tribunal de Cristo, quem que vai participar? Todos os cristãos. Quando vai acontecer? Importante dizer isso. O tribunal de Cristo ele vai acontecer no final da grande tribulação. A grande tribulação é um período de 3 anos e meio, e o tribunal de Cristo acontecerá no final dessa grande tribulação. Todos os cristãos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá nesse tribunal, o que vai ser julgado é o seguinte: olha, o Renan, sabe, lá naquele dia o Senhor vai chamar seu nome, Aurélio, Rodrigo, Abílio, sabe, vai chamar o nosso nome lá, e o Senhor vai falar assim, ó, me mostra as suas obras. Presta atenção, esse julgamento não é para te condenar ao inferno. Por quê? Porque você não está mais debaixo de julgamento, entendeu? Você não está mais debaixo de condenação, você está debaixo da graça de Deus, você já foi salvo. Mas aí o Senhor quer saber, o que você fez com a graça que eu te dei? Me mostra as suas obras, me mostra aquilo que você edificou. E aí a Bíblia diz que essa obra vai ser julgada. E aí, ou receberemos a recompensa, que é reinar com Cristo durante os 1000 anos, ou receberemos a disciplina. Então, vou mostrar para você que há uma distinção entre recompensa e disciplina. Disciplina significa perca de salvação? Não. Disciplina não tem nada a ver com perca de salvação. Questão de salvação já está resolvida na sua vida, meu irmão. Você já foi salvo eternamente. Então, olha só, o julgamento do tribunal de Cristo é uma questão de galardão. Olha o que a Bíblia diz para nós, 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Esse nós aqui, Paulo está dizendo para quem? Será que ele está dizendo para o ímpio? Não. Essa carta foi escrita para a igreja em Corinto. Ou seja, ele está dizendo para os irmãos, para a comunidade, para a igreja. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê, Paulo? Ele vai responder: para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse bem ou mal você pode trocar por obras. Receber segundo as obras que você tem ou não tem. É isso que vai acontecer no tribunal de Cristo. Então, aqui é só para adiantar um pouquinho para você, que mais para frente a gente vai falar bem mais específico dele. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos, e ele mais uma vez aqui se referindo a quem? A igreja. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Percebe? Então vai haver um momento, depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, que todos os cristãos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e as nossas obras serão julgadas para receber a recompensa e reinar com Cristo, ou para recebermos a disciplina. E aqui em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós como que vai ser esse julgamento. Então presta bastante atenção. Manifesta se tornará a obra de cada um, ou seja, vai ser revelado. Naquele dia no tribunal de Cristo, quando o Senhor chamar seu nome, você vai mostrar as suas obras.
Pois o dia, tá vendo que esse o dia na sua palavra aí, ele está escrito com letra maiúscula? Por quê? Porque é um dia específico. Que dia que é esse aqui? É o dia do tribunal de Cristo. A demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Fala comigo assim, galardão. Amém? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá de dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então, primeira parte que eu quero explicar para você. A Bíblia diz que nós iremos comparecer diante do Senhor e vamos mostrar as nossas obras. E aí a Bíblia diz que o fogo, esse fogo, nós vamos ver mais adiante, quando nós falamos do trono de Deus, o fogo que sai do trono de Deus vai passar pelas nossas obras. Se essa obra se queimar, o que a Bíblia diz que nós vamos receber? Nós vamos receber a disciplina. Nós somos salvos. Como que através do fogo? Agora, se ao passar o fogo, essa obra permanecer, nós vamos receber o que? Galardão. Então, olha o que ele diz. Mateus 16, 23. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, então retribuirá cada um segundo as suas obras. Ou seja, eu já li aqui para você vários versículos para mostrar para você que Deus tem uma recompensa para aqueles que foram encontrados fiéis com a graça que receberam. Segundo julgamento que a palavra do Senhor nos mostra, que é o julgamento das nações, que vai acontecer na ocasião da volta de Jesus. Quando que vai acontecer esse julgamento? Olha o que a Bíblia nos diz aqui em Mateus no capítulo 25. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir Mateus capítulo 25, no verso 31. Vou ler para você aqui na minha Bíblia. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, então presta atenção, esse julgamento é das nações. Por que das nações? Porque na ocasião da volta de Jesus, querido, as nações ainda vão existir. Entendeu? Por mais que vai haver uma série de catástrofes que vão acontecer por causa daqueles eventos das trombetas, por causa da perseguição do anticristo, o reinado do anticristo, haverá as nações aqui como existem hoje. Então haverá o Brasil, haverá Angola, haverá os outros países da África, então haverá as nações. E essas nações que serão julgadas pelo Senhor, baseado no que? É o que Mateus 25 vai dizer. Então olha só, verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Ou seja, você percebe nitidamente que esse julgamento vai ser para separar as nações. Baseado em quê? Como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Verso 33. Porás a ovelha às direitas, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita. Presta atenção. Essas nações que vão ser colocadas à direita, olha o que o Senhor diz para ela. Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos te visitar? Verso 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Então, qual que é a condição que Deus está dando para as nações para ficar aqui do lado direito?
é que elas acolheram os irmãos do Senhor. Quem são os irmãos do Senhor? Vamos pensar. Quem são os irmãos do Senhor? Os judeus, amém? Porque Jesus é judeu, sim ou não? Os judeus são irmãos do Senhor. E a igreja. Então o que a Bíblia está dizendo é que as nações que ajudaram os judeus, ajudaram os cristãos, uma boa pergunta, ó. Pastor, cronologicamente, o julgamento das nações acontecerá antes ou depois do tribunal de Cristo? Ótima pergunta. Quando a gente fizer a linha do tempo, eu vou fazer a linha do tempo com vocês, eu vou te mostrar especificamente onde está, mas só para adiantar, vai ser um pouco depois do tribunal de Cristo, antes de começar o milênio. Então, acontece o tribunal de Cristo, o final da grande tribulação, acontece o julgamento das nações e depois começa o milênio, o reino milenar, entendeu? Então essas nações, foi até bom a sua pergunta que já me introduz isso aqui, essas nações que são colocadas à direita, porque ajudaram os cristãos e os judeus, elas serão poupadas para o reino milenar. Não significa que as nações serão salvas. A salvação, querido, sempre foi, sempre será através de Cristo. Mas essas nações que ajudaram os judeus e os cristãos, em que ocasião? É muito bom dizer isso. Na ocasião da grande tribulação haverá uma perseguição do anticristo em relação aos judeus e também aos cristãos. E essas nações que o Senhor está dizendo que vai estar à direita, elas vão ajudar os judeus, elas vão ajudar os cristãos, elas vão guardar, vão dar comida, vão ajudá-los. E por causa disso, elas serão poupadas para serem governadas durante o milênio. Agora, olha o que a Bíblia diz em relação a essas nações que ficaram aqui do lado esquerdo. Então dirá também os que estiverem à esquerda: apaitai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando enfermo e não foste me ver. Aí ele diz no verso 46: então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixar de fazer a um destes meus pequeninos, a mim deixar de fazer. E irão estes para o castigo eterno. Então essas nações aqui certamente serão as nações que vão se aliar com o anticristo, porque o anticristo ele vai governar basicamente sobre 10 nações. E aí só para te dar algo que nós acreditamos, né? Todos esses países que hoje já perseguem cristãos e judeus serão as nações que vão aliar-se com o anticristo. E a Bíblia está dizendo que eles aqui são os da esquerda que serão excluídos no tribunal das nações. Então aqui, um ponto importante a mencionar é que esses vão ajudar os crentes judeus e não terão recebido a marca da besta. Então que a gente vai falar isso mais para frente. Ou seja, são as nações que serão poupadas para estarem no reino milenar. E aí nós temos o último julgamento. Lembra que eu falei para você que era 3? Primeiro, o tribunal de Cristo, onde só os cristãos vão comparecer. Lembrando, esse tribunal não é de condenação, mas sim para saber se nós vamos ou não receber a recompensa. Segundo, nós temos o julgamento das nações, que é logo depois do tribunal de Cristo, que serão as nações que foram poupadas pelo Senhor por ajudar os judeus e os cristãos durante a grande tribulação. E nós temos agora o último, que é o tribunal do trono branco, que acontecerá no final do milênio. Você sabe, depois do milênio, depois do reino de Cristo, Cristo vai reinar por 1000 anos. A Bíblia diz que Satanás depois será solto novamente. Ele vai ser preso no final do milênio. Satanás é preso por 1000 anos. Depois ele será solto para enganar as nações. Então, por isso que eu disse para você, as nações em si não significa que o fato de elas terem permanecido aqui, que elas vão ter se convertido. Por quê? Porque ainda acontecerá a última rebelião da humanidade, que é onde Satanás vai se levantar novamente, vai enganar as nações, e aí vai acontecer o trono branco. Que é o quê? É o julgamento de todos os ímpios. Todos os ímpios da história vão estar diante do tribunal do trono branco para serem condenados ao lago de fogo. Então, o tribunal do trono branco é só para ímpios, para descrentes
e acontecerá no final do milênio, ok? A Bíblia diz isso, Apocalipse capítulo 20, verso 11, eles ressuscitarão e serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, essa é o final desses 3 julgamentos. E aqui é o que a Bíblia vai dizer, ó, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, e certamente falando aqui de pessoas importantes, né? Posto em pé diante do trono. Então se abrirão livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu mar, esse mar aqui é um símbolo das nações, né? As nações deram os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, aí aqui está dizendo, qual que é a condição para participar desse julgamento? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, quem que está escrito no livro da vida? É quem entregou a vida para Jesus, querido. Quando você entregou a vida para Jesus, seu nome foi escrito no livro da vida. Amém? Então, se o nome não está no livro da vida, você vai comparecer lá no tribunal do trono branco e vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós já estamos aqui encerrando, né? Já tivemos aqui, estamos chegando aqui 5 horas já.